Glória a Jesus. Irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre o chamado de Jonas. Na realidade, todos nós temos um pouco do sangue de Jonas na nossa veia. Temos um pouco desse sangue de Jonas. Nesse capítulo, na realidade, todo esse livro de Jonas, desde o capítulo 1, todos nós somos surpreendidos por esse grande milagre na vida desse homem, que mesmo sendo um forasteiro, Deus vai atrás dele. Jonas, quando você vai olhar pela Bíblia Sagrada, ele foi o maior pregador da Bíblia Sagrada. Foi Pedro não, Pedro foi 3.000 almas. Jonas prega, toda a cidade se converte. Toda a cidade se converte, uma cidade muito grande. Que pregação é essa? Esse homem era um pregador muito eloquente. Deus vai atrás dele. Todos nós conhecemos a história que quando Deus olha para o povo, vê a perversidade do povo, imediatamente Deus então trata em se levantar um profeta para mudar a situação daquele povo. Então o Senhor traz até esse grande homem, Jonas, e quando fala para ele imediatamente ele se esconde, se esquiva, diz: não, eu não vou, porque Nínive era uma das maiores cidades daquela região, e ele vinha de uma província muito pequena, não tinha um conhecimento, porque todos que saem de uma cidade pequena para uma cidade grande vai com medo, não é assim? Quem sai de uma cidade grande para uma cidade pequena, de repente, ele pode sofrer uma questão de contexto, mas não há uma dificuldade. Mas sair de uma cidade pequena para uma cidade grande, todos saem com medo. Jonas então tem essa missão, enviada por Deus, de ir pregar essa palavra. Imagina Deus chegar para você e dizer assim: olha, você vai lá para a cidade, você vai chegar lá e vai falar para eles que eu vou acabar com aquele povo todinho, que eu vou matar todos eles. Você iria? Você iria? É uma situação complicada, é uma pregação. Quando Deus manda a gente ir abençoar, é uma coisa, né? Olha, meu servo, olha, minha serva, você vai numa cidade que lá eu vou te abençoar, que lá eu tenho uma pregação, vou restaurar um povo. Mas a missão que Deus traz para Jonas é o seguinte: vai lá e prega para aquele povo que eles vão perecer, que a minha ira chegou no meu coração pela perversidade que eles estão vivendo. Jonas, por ser de uma cidade, de uma província tão pequena, ele disse: eu vou sair para uma cidade grande, vou chegar lá, o povo vai achar que eu sou doido, não vou fazer isso não. E então vai para Jope, né? E aí ele entra num navio que tem aquele desconforto tão grande, que teve que jogar todas as fazendas dentro do rio, e o Senhor dizendo: você está no lugar errado, você está no lugar errado. Irmãos, muitos de nós queremos ser homens e mulheres de Deus, mas para nós sermos homens e mulheres de Deus, a gente tem que estar no lugar que Deus quer. Tem que estar no lugar que Deus quer. Não adianta nada a gente falar que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas estar fora do lugar que Deus quer que a gente esteja. De repente, a gente traz uma dificuldade muito grande para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos algozes, para todos que estão próximos. Então, era o Senhor dizendo para ele: olha, Jonas, você está no lugar errado. Mas sabe por que isso estava acontecendo na vida de Jonas? Porque o Evangelho de Jesus Cristo ainda não tinha transformado a vida de Jonas.
Tudo isso que aconteceu na vida de Jonas, era Deus dizendo para ele: olha, eu quero trabalhar com o povo, mas você é o meu profeta, você é um grande pregador, eu vou trazer para você também algumas considerações para você viver o ministério. Para você viver o ministério. Deus fala com ele, irmãos, ele vai para a polpa do barco dormir, na tranquilidade, dizendo assim: não tem importância o que Deus falou para mim, não tem importância a missão que Deus colocou para mim. Tem muita gente que está fora do lugar e está na polpa do barco dormindo, dizendo: o que tem? Está tudo bem, está tudo bem. É mesmo? Tome cuidado, porque o Deus que te levantou pelo ministério também entra na polpa do barco. Ele está em todo lugar. E aí ele chega, tem aquele desconforto, chega para ele e diz assim: de onde você é, rapaz? De onde você é? Nós estamos atribulados aqui. Ele se identifica, começa a jogar as fazendas, e aí todos percebem, dizendo assim: o erro é você. Mas na realidade ele não era o erro. Na realidade ele não era o erro. Ele só estava no lugar errado. Muitas vezes a gente não compreende, acha que o problema é a gente. O problema não é a gente. O problema é que a gente está no lugar errado. No lugar errado. Jonas, então, começa a viver esse momento de tanta labuta que o povo olha para ele e diz assim: olha, você traz maldição para a nossa embarcação. Joga ele dentro do rio. Você não tem condição de ficar conosco. E tem muita gente que está vivendo esse processo na vida. As pessoas teve que jogar ele para o lado de fora. Não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele tem andado por caminhos que o Senhor não tem colocado ele por esses caminhos. E isso é muito complicado. Coloca ele fora. Ali passa então a viver o primeiro milagre. O primeiro homem a ser sepultado vivo. Ele é sepultado no ventre de uma baleia, de um grande peixe. De um grande peixe. A Bíblia diz que ele viveu momentos de muitas dificuldades, que desejou a sua morte. Até hoje, na análise da história, ninguém saiu vivo do ventre de um peixe. Mas Jonas, ele é entregue à cidade de Nínive conforme a missão que Deus determinou para ele. Aquele peixe faz o percurso. Olha para vocês, o que é gente desobediente? Muitas vezes Deus usa um animal por causa da desobediência do ser humano. Por que Deus usou uma jumenta? Porque os profetas estavam corrompidos. Então, muitas vezes, Deus tem que usar um animal que não tem sensibilidade, que não tem entendimento, porque o ser humano se acha muito altivez, acha que pode tomar as suas próprias decisões. E na realidade, irmãos, o nosso Deus não perdeu o governo de nada, Ele está com tudo na palma das suas mãos. Bobo é o ser humano de imaginar que Deus perdeu o controle do universo. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele peixe então vomita ele na beira da praia da cidade de Nínive. Então começa aqui nesse capítulo 3. Você quer que todo o povo perece. Aquele evangelho não fazia parte da vida de Jonas. E era um dos pregadores mais eloquentes. Olha o perigo. Tem muita gente que está cheio de conhecimento, mas não tem ainda a transformação de fato do Espírito Santo de Deus na vida. Assim estava vivendo o ministério de Jonas. Nesse capítulo 3, a Bíblia diz que então ele se levanta, está adormecido. Então ele se levanta, que o Senhor está bradando com ele, dizendo: vá, pregue, diga para o povo que o povo vai perecer. E ele começa então a fazer a sua pregação. Pregação de Jonas, uma pregação muito ruim.
vocês vão perecerem, vocês estão em dificuldade. Essa era a pregação dele. Nem falava de Jesus, só falava que vocês são perversos, a ira de Deus está sobre vocês. E quando ele caminha durante um dia, houve uma comoção muito grande. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, com a sua palavra. Irmãos, todo homem, toda mulher que vai falar a palavra de Deus, o compromisso dele com Deus é uma coisa, agora o compromisso de Deus com a palavra é outra coisa, totalmente diferente. Pode ser a pessoa mais desorganizada, toda cheia de pecado, pregando aqui na frente. Se for a palavra de Deus, converte o coração, acontece muita coisa, porque o compromisso de Deus é que a palavra dele seja pregada. Mas a Bíblia diz que ai daquele obreiro que colocar o nome de Deus assim envergonhar. A Bíblia diz assim: procura se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, um obreiro de caráter, de responsabilidade. Jesus tem esse entendimento para nós, mas por isso que quando qualquer um que estiver pregando aqui, por mais que você conheça a vida dele do avesso e do desavesso, dizendo assim, essa aí não tem condição. Ouve a palavra de Deus e deixa ele de banda, irmão. Deixa a vida dele de banda. Ouve a palavra de Deus e seja abençoado pela palavra de Deus. Seja abençoado pela palavra de Deus. Jonas começa então a pregar e ouve-se uma grande comoção que chega até o rei. E aquele povo tiveram um grande temor com essa pregação. E a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. Toda a cidade se converteu. Quando o povo se converteu, Deus, com a sua infinita misericórdia, olhou para o povo e mudou a sentença, dizendo assim: eu não vou mais massacrar vocês, eu vou abençoar vocês. Porque quando nós damos um passo para Deus, Deus dá dois para nós, irmãos. A sua vitória não depende de Deus, a sua vitória depende de você. Depende de você. Você quer ser um homem abençoado? Você quer ser uma mulher abençoada? Olha, tudo depende de você. Faça conforme as tuas forças, coloque diante de Deus, dê o seu melhor, porque Deus vai fazer tudo para te abençoar. Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Mas Deus é um Deus abençoador, um Deus de misericórdia. No capítulo 4, verso 1, está dizendo assim, ó: mas desgostou Jonas extremamente disto, e ficou todo ressentido. Olhem para vocês verem no verso 1, no capítulo 4. Sabe por que Jonas desgostou? Porque lá no verso 10 do capítulo 3 diz assim, ó: e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Olha para vocês verem, irmão. Deus olhou e diz assim: olha, a minha misericórdia cobre vocês, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o profeta queria era que todo mundo fosse penalizado. Tem muita gente na igreja desse jeito, que quer ver a desgraça, que não quer ver a graça de Deus. É o que eu sempre estou falando, nós estamos vivendo um momento de muitas aflições, e tem profetas se levantando só para montar a desgraça da sociedade. E Deus não é Deus de desgraça, Deus é Deus de graça, de fortaleza, de bênção. De bênção. O que traz para nós a condenação é os desígnios do nosso coração, é as nossas decisões. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e entra num ouvido e sai em outro, quando nós pregamos a palavra de Deus,
porque achamos ela bonita. A palavra de Deus é muito mais do que bonita, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Quem ouve esta palavra e crê nela, recebe da parte de Deus transformação no seu coração. O que a sociedade está precisando é de ser transformado por esta palavra e se arrepender dos seus pecados, porque o povo acha a palavra de Deus bonita, vem para a igreja para receber paz de espírito, mas quer continuar no pecado. E a palavra de Deus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e o reino de Deus é chegado pela sua palavra. É uma palavra poderosa. Aumenta na sociedade nesse momento muitas palestras motivacionais. Os famosos cinemas que tinha nas cidades acabaram, mas agora estão alugando, e nas maiores cidades estão tendo espaço motivacional, aonde as pessoas que vão estar lá são as pessoas cultas, de mente, de espírito, para trazer uma tranquilidade no psique das pessoas, no psicológico das pessoas. E aí as pessoas saem de lá motivacionadas, com um novo direcionamento, porque nós estamos vivendo uma sociedade de opressão. Até nos aplicativos vocês podem ver o quanto aumenta pessoas cultas de entendimento, mas nada disso é maior do que o poder de Deus. O poder de Deus é muito maior. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Nada vai substituir a pregação do Evangelho. Nada vai substituir o arrependimento de coração. As pessoas estão achando, muitos estão dizendo: Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Aí as pessoas querem viver nas práticas de pecado e ainda diz que é crente. Não, você não é crente não. Você é crente, a Bíblia diz que é aquele que crê e deixa o caminho da maldade, da benignidade, do pecado, e passa a viver o caminho de luz, o caminho do céu, santificando a sua vida, colocando a sua vida à disposição de Deus. A bênção do Senhor automaticamente é sobre a vida dele. Jonas é um desses pregadores que tem muitos que estão tendo hoje, nesse século de número de 21, muitos pregadores que estão pregando e estão dizendo para o povo: vocês vão morrer, essa sociedade está acabada, esta geração está acabada, mas a misericórdia de Deus ainda está de pé, e quem se arrepender não vai acabar, pelo contrário, vai ser resgatado, vai ser transformado, porque Deus ainda resgata, Deus ainda restaura, Deus ainda transforma. Deus ainda arranca o homem do vício, os homens que estão no vício, os homens que estão nas práticas carnais. A carne tem tomado o intelecto do ser humano, que ele está vivendo uma vida hoje com um problema muito sério na sua área sexual, mas o Deus desta palavra, que é a Bíblia Sagrada, é poderosa, que entra até no DNA do homem, diz para ele: eu sou o Criador do céu e da terra, e eu tenho condição de transformar a sua vida. Glória a Jesus. Esse é o poder da palavra. É a diferença de quem prega do poder de Deus, mas não tem o poder de Deus. Quem prega a palavra de Deus com autoridade, com o poder de Deus, pode ter pouco conhecimento. A autoridade vinda do céu, que o Senhor disse: eu vos darei autoridade para pisar escorpiões e serpente e caminhar sobre esta terra. Irmãos, sobre a vida do cristão, do homem e da mulher que teme a Deus, há uma autoridade do céu, e nós temos que aprender a viver isso. Jonas está indignado porque deu certo a sua pregação. Olha para você ver, irmão, tem gente que deseja morrer porque ele vai. Agora imagina se Jonas fosse José.
Para cada um Deus dá uma cruz mesmo, irmão. Imagina se Jonas, se Deus pegasse Jonas e dissesse assim: eu vou passar o que José passou, você vai passar. Você vai ser preso injustamente. Você vai ser lançado pelos seus irmãos na cisterna. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Coitado dele, mas ele entrava em depressão. Ele entrava em depressão. Ele pregou, aí ele foi questionar com Deus, dizer assim: o senhor mandou falar que o povo ia perecer, agora o senhor mudou, o senhor tem que matar o povo. Estou chateado com o senhor, porque tem gente aqui nessa terra que quer mandar em Deus, porque acha que sabe muito da Bíblia Sagrada, tem um currículo bonito. Eles querem dizer assim: não, Deus é o meu servo. Deus não é servo de ninguém, Ele é Senhor do céu e da terra. Deus não perde o seu trono. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor daqueles ministros, dos deputados, dos senadores, do presidente da república, até do senhor Papa. É Jesus Cristo que comanda. Esta terra está nas mãos de Deus. Ele é que é o rei, Ele que comanda. Aí ele diz assim, no verso 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu preguei, não. Foi isso que eu preguei, não. Eu preguei que o povo ia morrer. Eu preguei que o povo ia acabar. E agora o Senhor vem com a sua misericórdia. É por isso, irmãos, que a misericórdia tem que ficar na mão de Deus. Porque o ser humano não tem misericórdia de ninguém. Hoje você está aplaudindo. Vocês sabem na onde que está a maioria de idólatras? Dentro da igreja. Dos crentes. Não é na igreja católica, não. É dentro da igreja que estão os idólatras. É dentro da igreja, não é na igreja. É dentro da igreja, as evangélicas. Nós estamos criando ídolo para nós. Botamos lá em cima, ó Jesus Cristo. Quando diz assim, o pastor fulano, cantor fulano, a cidade não comporta. Vem gente de todo mundo para lá, para lá. Mas o dia que cai, é os primeiros a pegar e matar. Isso é idolatria. A igreja tem que ser liberta da idolatria, irmãos. Porque o Deus que nós estamos pregando não é um Deus de idolatria, é um Deus que manda na igreja. É um Deus que levanta o homem que não sabe falar Jesus, que de repente fala outra coisa. Mas Jesus está dizendo, estou contigo, pode pregar que eu vou te usar. Pode pregar que eu vou te usar. Estamos diante de uma geração intelectual, mas que está zero em moral. E está querendo dizer que Deus está errado. Quem são essa geração para dizer que Deus está errado? Deus é o Deus de todos dessa terra. Do mais matuto ao mais sábio. Ele é o Deus que governa a terra. Ele é o Deus que governa a terra. Um dos homens que não tem prazer na sua oração. Irmãos, o lugar melhor do crente está é na oração. É quando você ajoelha, ou até mesmo na sua casa, no carro, no caminho, você andando aí sozinho, você está falando com o Pai do céu, você está falando com seu Pai, é um momento de paz. Aí ele não tem, é um dos pregadores que não tem prazer na oração, é Jonas. Ele olha e diz assim, não foi isso que eu falei não, capítulo 4, verso 2, então, estando ainda na minha terra, o Senhor não esperou nem eu sair daqui para o Senhor dizer para o povo que vai salvar eles. Por que o Senhor não esperou eu sair daqui? Porque ele pensava só nele. Diz, não, foi eu que preguei, foi o irmão Jonas, foi o pregador Jonas. E tem muita gente assim, não defende o nome de Jesus não, mas defende o dele. Defende o dele. Eu aprendi, irmãos, nesse pouco tempo que eu ainda estou na escola de Jesus, que a gente tem que defender o nome de Jesus. Tem que defender o nome de Jesus. Eu defendo o nome de Jesus, porque o meu nome está coberto pelo sangue de Jesus que foi vestido na cruz do Calvário.
eu estou revestido desta couraça. Aí ele diz assim: eu nem saí daqui, por isto, Senhor, que eu fugi para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso. Olha para ver, irmão, que tem cabimento uma oração dessa. E olha se a gente não tem um pouco de Jonas no nosso juízo. A gente tem um pouco de Jonas no nosso juízo quando o nosso próximo, que não é tão bom, quando a gente é abençoado, a gente diz: não tem condição de fulano tá tão abençoado assim. Não tem condição. A gente tem um pouco disso às vezes. E a gente tem que trabalhar isso, né? A inveja é um negócio que mata muita gente. Porque a inveja, irmãos, não é você querer o que o outro tem. A inveja é muito mais do que isso. A inveja é você querer o que o outro tem e que ele não tenha o que ele tem. É diferente. Não, ele não pode ter isso. Se eu não tenho, ele também não pode ter. Assim é o coração do invejoso. Jonas está errado, viveu dentro de uma baleia, passou um dos grandes milagres que era para ele, irmão. Depois que essa cidade converteu, se ele fosse um homem autêntico, era para ele, era um dos homens que era para ter uma das maiores cruzadas evangelísticas do povo ser revestido do poder de Deus, assim como Pedro, assim como lá no dia de Pentecoste, que aconteceu aquele grande rebuliço. É tanto que ele não deu valor à sua história. É só 4 capítulos e morre por aí. Muitos teólogos dizem que Jonas não existiu. Mas para falar que Jonas não existiu, irmãos, Jesus testificou sobre Jonas. No Velho Testamento tem uma testificação de Jonas. No Novo Testamento também tem. Jesus falou: assim como os sinais de Jonas aconteceu, é necessário que vocês acreditem que o Filho do Homem veio para que vocês sejam salvos. Mas tem alguns teólogos que querem tirar porque diz assim: não tem cabimento ao ministério de Jonas. Mas por quê que ele é tão pouco falado? Porque Deus deu uma das grandes oportunidades, foi um dos únicos pregadores que Deus correu atrás. Aqui nessa terra eu nunca vi Deus correndo atrás de ninguém. Mas de Jonas Deus foi atrás dele. Disse: é você. Eu vou atrás. O cabra era bom, irmãos. Mas não adiantou nada ser bom e não aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele. Não adianta, né? Aí ele disse assim: eu sei que o Senhor é piedoso, que o Senhor é misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que o Senhor arrepende do mal. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de maldade. Nosso Deus, o que ele diz lá? Aqui, o livro de Jonas eu considero como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no Velho Testamento é o livro de João, tem esse mesmo sentimento. Para que não pereça, Deus está dizendo aqui: esse povo não vai perecer. Por quê? Porque eu não sou o Deus de maldade. Irmãos, Deus não tem prazer na maldade. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar o seu povo. Esse é o objetivo de Deus para a terra. É de abençoar a nação. É de abençoar o povo. É de prosperar o povo. Do povo ser bem sucedido. Mas muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo favor para Deus. E não é assim. Não é assim. Tudo que você faz para Deus, irmãos, Deus te paga ou adiantado ou imediatamente, porque Deus não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. Os seus passos que você deu para vir nesse culto nesta noite, eles serão recompensados por Deus, porque esse lugar não é outro lugar senão casa de Deus, casa de bênção. Então esta palavra traz para o seu entendimento renovação de espírito, de graça, e você sai daqui com o seu trabalho, com o seu salário, daquilo que você fez. Aí ele diz assim: Senhor, eu quero te pedir no verso 3 do capítulo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Por quê?
Por que ele está falando isso? Eu não quero ser mal falado. O que o povo vai falar? Tira a minha vida. E ele está falando porque a pregação dele deu certo, porque ele falou para o povo arrepender, e o povo arrependeu. Era para ele dizer assim: mas que maravilha, todos vocês arrependeram, a mão de Deus está estendida a esse lugar, a essa cidade para abençoar. Não, ele pede para morrer, porque ele está preocupado de ser mal interpretado. De ser mal interpretado. Que situação, né, irmãos? Aí ele diz assim: tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento. O Senhor ainda conversando com ele. Você está até certo. Irmão, Deus era para dar umas tundas em Jonas, não era? Porque Deus ensinou tanta coisa para esse homem, ele correndo de Deus, Deus colocando, dizendo para ele: você está no lugar errado. Deus coloca ele dentro de um avião espacional dentro da terra, levar que ele não precisou nem de navio para chegar em Nínive. Quando é véu, chegou em Nínive. Chegou. Mas onde você está? Você está em Nínive. Vai, levanta, prega o que eu te mandei pregar na cidade. Você já está na cidade. O capítulo 3 diz assim: então ele entrou na cidade e começou a pregar, porque Deus falou para ele: você já está na cidade, eu já te trouxe, você já está aqui para fazer. Aí aqui ele está dizendo: não, eu tenho que morrer. Jesus diz assim: é razoável esse seu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade. Ali fez uma cabana e assentou debaixo dela numa sombra, que aconteceria na cidade. Verso 6 do capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar aí. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, né? E subiu por cima de Jonas, nesse seu ressentimento, quando eu falei para os irmãos no início. Aí ele diz assim: para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Deus cuidando dele. Deus diz assim, ele está ressentido, eu vou botar uma sombra para ele não ficar no sol aí com essa cara troncha dele, né? E aí Deus pôs uma árvore para ele, botou sombra sobre a cabeça, a fim de livrar, né, de seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo com esse grande milagre. Mas Deus enviou um bicho num dia seguinte, que subiu a alva e feriu aquela planta, aquela boboeira, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jesus tinha que ficar assim, andando com ele assim, pisando em ovo com ele: meu Joninhas, vem cá, meu Joninhas, deixa eu botar uma coisinha para você, dá uma comidinha, né? Você já viu Jonas assim dentro da igreja, irmão? Tem uns Jonas assim dentro da igreja. Se não tiver sombra, o dia que você tira, o dia que o bicho tira a sombra de cima da cabeça dele, ele fica bravo. Tem uns Jonas desse jeito na igreja, irmãos. Deus tem que ficar cuidando dele, dizendo assim: é mesmo, minha filha, você está certa. Tem até profeta para dizer que o erro dele que ele está certo. A pessoa está errada, ele está dizendo: mas Deus falou comigo, pastor, que vai tratar. Deus tem que tratar contigo, para você tirar essa postura da sua vida, para você se levantar, para você exercer o ministério. Não, mas fica lá. É porque Deus tem que fazer o que eu quero. Não, Deus tem que fazer o que Ele quer. Não é o que nós queremos, não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Você quer exercer o ministério? O ministério não é seu, o ministério é de Deus. Porque o dia que a porta da graça fechar,
você pode ser o homem mais culto dessa terra, não tem mais ministério para você. Não tem. Por quê? Porque Jesus já tirou os seus da terra. Já tirou. Então ninguém é dono de nada dessa terra. Tem uns aí que estão levantando a cabeça. Nós temos que fazer como esse povo de Nínive, que vivia na perversidade, mas quando viu que a palavra de Deus chegou sobre ele, eles se vestiram e cobriram até as suas cabeças de pano de saco, dizendo: nós estamos com vergonha do nosso pecado, e nós estamos vivendo uma sociedade desse mesmo termo, que está precisando de ter vergonha na cara, perdeu a vergonha, está precisando de vestir o saco da vergonha, porque perdeu tudo isso, e Deus está através da sua palavra, está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o último instante, a última chamada. A última chamada. Mas pastor, e o profeta? Irmão, deixa os Jonas pregarem aí, ó, deixa. Tem muitos Jonas abrindo ministério, tem muitos Jonas fazendo muita coisa aí. Eles estão a serviço de Deus. Se eles não salvar a vida deles, é porque eles não querem. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que eu prego essa palavra para vocês, mas essa palavra também está sendo pregada para mim. Assim está a vida de Jonas. Tem muita gente que está vivendo o ministério e está como Jonas, enfadado, cansou da jornada, cansou do ministério, está com a vida acabada, dizendo: olha, não vou não, porque eu sofri demais fazendo a obra de Deus. E na realidade, quando a gente faz a obra de Deus, você tem que ter algo para oferecer, mesmo você oferecendo o que Deus te ordenou na missão, a pregação, a voz é a sua. Você tem que ter algo para você oferecer. Você tem algo? Como que você vai oferecer uma coisa que não tem? Como que você vai transformar o povo se é você que precisa de ser transformado? Primeiro você tem que pregar essa palavra para você. Porque a palavra de Deus, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente estuda ela para pregar. Eu não venho aqui só e abro a palavra e prega. Primeiro eu tenho que pregar essa palavra para mim. Então você quer pregar sobre exortação, você quer exortar o povo? Prega para você antes, lá dentro da sua casa, no seu quarto, olhando para o espelho. Prega para você primeiro e exorta você, para você chegar aqui e exortar o povo. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que vocês não podem mentir e eu ser um mentiroso. Não adianta eu chegar aqui e falar que Deus é poderoso, que Deus transforma, e eu precisar de ser transformado. E aí eu me enfado, e eu envergonho o ministério, e fico como muitos Jonas que estão cansados à beira do caminho. Por quê? Porque o evangelho de Jesus nunca transformou a vida dele. Ele só fica pensando na missão, ele só fica pensando naquilo que Deus está promovendo ele. E na realidade, no meio do caminho, é o processo que Deus traz para nós aprender com a nossa história. José, quando chegou lá na frente, ele chegou totalmente diferente. Chegou totalmente diferente. Quando mandou chamar ele, até a barba ele fez. Para se apresentar. Ele disse assim: eu sofri muito aqui dentro, nunca ninguém me chamou. Agora que eu tenho a oportunidade de ser chamado pelo rei, se organizou, se preparou, com postura para estar diante do rei. Um homem muito inteligente. Hoje não, irmãos. O povo quer apresentar a Deus, mas não tem preparo. Estão muito de olho na missão. Isso é um problema muito sério. Muito sério. Tem muitos Jonas. Tem muitos Jonas que Deus está atrás dele dizendo assim: olha, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Esses dias eu estava aqui no gabinete, eu contando até esses dias aí. Chegou um irmão da congregação e diz assim: ó, pastor, vem cá, o senhor precisou falar com o meu pastor? Porque o meu pastor falou para mim ficar na porta. E Deus me chamou como cabeça. Mas é que lá na congregação não tem nenhum diácono e nenhum auxiliar. E aí o pastor está dirigindo o culto, o pastor disse para ele assim: ó, você podia ficar na porta para mim, porque a igreja não pode ficar sem porteiro. Aí o que vem na minha cabeça? Um monte de cabeça andando na rua sem corpo. Falei: meu Deus do céu, a igreja está cheia de cabeça lá, está precisando de uns braços, está precisando de umas pernas, está precisando de uns pés, está precisando de umas mãos, está precisando de uns pescoços, está precisando de um corpo.
e o irmão é presbítero da igreja e não entendeu que o pastor está dizendo para ele: me ajuda, porque a igreja só tem cabeça, não tem corpo, nós temos que arrumar um corpo para essa igreja. Mas o irmão está achando que porque pôs ele na porta está diminuindo ele do ministério. É Jonas, irmão. É Jonas. Não adianta você ser o maior pregador autêntico, mas você não ser transformado pelo que você prega. Não adianta. Não adianta. Ah, pastor, eu sou missionária. E daí, irmão? E daí? Eu sou pastor. E daí, irmão? Deus quer saber se você é um servo autêntico para fazer o que Ele determinou para você. Deus não está chamando, não é pastor, não é missionário. Deus está chamando servo. Tem servo para servir a obra. Mas muitas vezes o nosso comportamento é como o de Jonas. É porque eu tenho que morrer. Morrer para quê, irmão? Você está orando, você está fazendo, a obra está acontecendo, Deus está salvando, Deus está abençoando. Eu quero morrer, eu quero morrer. Você tem que levantar, larga de ser frouxo, levanta. Deus tem um ministério contigo, levanta a cabeça, Deus está segurando na sua mão. Seja maduro na fé e aprenda o que Deus está falando com você no meio da caminhada. Mas não. Aí tem que chegar os insetos para arrancar as folhas, para arrancar as árvores. Aí sabe o que Deus falou para ele? No final diz assim: olha, Jonas, você está bravo porque as folhas da árvore caiu? Dessa aboboeira caiu? Você tem piedade dessa abóbora. E o povo, você quer que o povo seja maltratado. Foi o que aconteceu aí, vocês viram? O profeta levantando e dizendo aí, ó: vai todo mundo morrer, vai para a rua que você vai morrer, fica dentro da sua casa. Eu digo: agora lascou mesmo, viu? Como é que pode? Eu não posso sair, Jesus. E o seu sangue, a sua graça sobre a minha vida, e a sua proteção. E eu, irmão, sou um homem que eu acredito em profecia. Eu sou um homem pentecostal, eu acredito em profecia. Mas eu acredito em profecia bíblica. Eu não acredito nessas profetadas. Eu acredito em profecia, vinda direto do trono de Deus. Eu não duvido de profecia. Não sou doido. Eu sei que Deus tem os seus profetas. Eu sei que Deus fala. Eu sei que Deus age. Eu sei que Deus tem os seus mistérios. Pastor José Carlos disse que as irmãs estavam num círculo de oração. E aí Deus levantou uma irmã e falou para a irmã assim: ó, puruputu, puruputu. A irmã levantou e falou: ó, Deus falou para mim, puruputu, puruputu. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Aí saiu na porta da igreja e falou para o pastor. O pastor disse: vocês estão saindo da oração, irmã? Vocês não vão orar, não? Não, nós não vamos orar, porque Deus falou puruputu, puruputu. É mesmo? Então vamos ficar com puruputu, irmão, se foi Deus que falou. Quando as irmãs saíram tudo lá de fora, o teto da igreja desabou. E ele falou: puruputu, puruputu. Então Deus fala o puruputu também na igreja, irmão. Então você tem que ficar tranquilo. Não adianta, às vezes você falar assim: ah, por quê? Não, você tem que acreditar, Deus usa os seus profetas. Quase que as irmãs morrem dentro da igreja com o teto desabado, mas Deus falou: não, puruputu, irmã, sai daqui, sai daqui. E as irmãs entenderam o puruputu de Deus. Você entende o puruputu de Deus na sua vida? Você tem que entender, irmão, porque Deus fala com seus mistérios. Deus tem o seu jeito de falar. E não adianta a gente questionar e dizer: é porque comigo Deus tem que falar diferente. Deus fala do jeito que Ele quiser, irmão. Do jeito que Ele quiser. Não tem jeito disso. Quantas vezes? Lembra um dia um irmão diz assim: olha, Deus está te dando um livramento de morte. Digo: amém, glória a Deus. Aí fui buscar umas roupas para minha tia. E aí tinha chegado de São Paulo com uma sacolona de roupa. Chegou um ladrão, botou a arma assim em mim, assim, um canivete, arrancou a sacola e levou e dizia assim: eu devia te matar.
Aí eu lembrei na hora, diz assim, Deus me deu livramento de morte, porque Deus que tinha bala naquele revólver. Você vai entender se tinha ou não tinha. Aí depois me falaram assim, era de brincadeira. Falei, era nada, Deus falou para mim antes que estava me dando um livramento de morte. Vai que esse negócio de brincadeira me matava. Então, irmãos, eu fico com a palavra de Deus. Fico com a palavra de Deus. Quando nós fomos para ter Maria Luísa, eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor me usa para falar com os outros, agora você vai falar comigo aqui dentro de casa. E a Maria Luísa, e fui orando dentro de casa, quase 2 horas da manhã. E aí eu vi um caixão pequenininho na minha sala, e eu e a Sirene desesperada. E eu levantei naquela agonia, que eu estava orando no outro quarto, mas eu estava orando, mas eu tinha dormido. Eu orei e dormi, adormeci, joelhado. E aí Deus me deu a visão. Aí eu acordei, aí sentei no sofá assim, e aí Deus falou para mim assim, era para a morte. Mas porque tu está falando comigo, eu estou dando vida, caminho agora para o hospital. Aí acordei a Maria Sinara, disse, eu vou não, eu fui ontem, vou hoje não. Eu digo, mas Jesus falou que é hoje. Aí disse, então se Jesus falou, então eu vou. Porque quando Jesus fala, né, pode até não acreditar no marido, mas em Jesus, se não acreditar em Jesus, aí é besteira. Né? Aí é besteira. Aí ela, então vamos, sem carro, chamei e fomos para o hospital. Chegou lá, o médico disse, você é aqui de novo, você veio aqui ontem, é dia 24. Eu digo, não, pois é, mas Jesus falou. Entre Jesus e o Senhor, eu fico com Jesus. Sei que o Senhor é muito bom, mas Jesus é melhor do que o Senhor. Jesus falou que é hoje. Não, todo crente é doido. Falei, pode ficar com a minha loucura, mas Jesus falou e está falado. Então sendo assim, vai lá fazer ultrassom. Aí foi lá fazer ultrassom. Chegou, ele olhou e disse, Ave Maria. Digo que vamos levar essa mulher logo. Porque é parto seco, a criança está perdendo o oxigênio. Se não tirar ela rápido, a criança vai morrer. Maria Luísa nasceu pretinha, sem oxigênio já praticamente, quase morrendo. Senão nós tínhamos esperado mais 8 dias, nós tínhamos perdido a Maria Luísa. Mas Jesus disse assim, não vai não, porque eu estou entrando nessa casa e estou dando vida. Então Jesus fala, irmão, nós temos que aprender a acreditar em Jesus. Daí a Maria Luísa com 12 anos, bonita, eu olho para ela e falo assim, olha aí que benção. O diabo queria tomar essa vitória, mas essa vitória aqui é Deus que deu para nós novamente. Deu para nós. Então, a gente não sabe porque Jonas é tão ingrato que parece que aqui Deus perde até a convicção com ele. A gente não sabe o que aconteceu com a vida de Jonas. Se Deus matou ele, como é que foi? Como é que foi o final da vida de Jonas? Eu vou assim, vou deixar você para o lado porque eu vou te falar, você é muito cri-cri, você é muito problemático. Eu estou querendo te usar, você está querendo me... Não, você está querendo me colocar em problema. Sabe o que Jonas queria? Que Deus matasse o povo da cidade. Que Deus não tivesse misericórdia. Tem gente desse jeito, irmão. Porque acha que prega a palavra da verdade, acha que Deus tem que matar todo mundo. Não é bem assim, não. Nós pregamos a palavra da salvação, que o reino do céu é chegado. Que aqueles que crerem serão transformados e irão para um reino de glória. Mas aqueles que não, eles irão para o reino de condenação, a condenação do inferno. E isso é notório, mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que Nínive foi poupada por Deus, e essa terra está sendo poupada ainda por Deus. A cidade de Irecê está sendo poupada por Deus, o estado da Bahia está sendo poupado por Deus, o nosso Brasil está poupado por Deus. Pastor, a ira de Deus está grande sobre a nação. Sim, por causa do pecado do ser humano. Mas aquele que vestir o saco da vergonha e se arrepender diante de Deus, a misericórdia de Deus vai alcançar a vida do povo. Então, eu continuo pregando uma palavra de misericórdia, uma palavra de graça, porque eu não sou o profeta Jonas. Eu sou o profeta Lucas que Deus levantou e eu quero que esta palavra também transforme a minha vida. Todo dia eu quero ser transformado por esta palavra. Essa palavra hoje que eu estou pregando para vocês, primeiro, ela está transformando a minha vida. Eu quero oferecer para vocês o que eu tenho.
o que eu tenho, e isso que eu tenho não é meu, é dom de Deus, foi Deus que me deu. Essa transformação é do alto, porque nada sou e nada tenho, mas Deus tem me dado a sua graça, a autoridade do céu, para pregar esta palavra com veemência e com autoridade. Oh, aleluia! Se levante nesta noite, mas se levante como um profeta de Deus. Deus está atrás de você, mesmo no seu erro, mesmo na sua dificuldade. Deus está atrás de você, dizendo: você vai passar pela luta, você vai passar pelo ventre, mas sou eu colocando você no lugar certo. Aprenda o lugar que Deus quer te colocar e fique no lugar que Deus quer te colocar, irmão. É Deus que governa a sua vida. Não, eu vou ficar aqui porque aqui você vai ficar na onde Deus quer. É na onde Deus quer que você vai ficar. Não, pastor, mas aqui tem minha mãe, aqui tem meu pai e o papai do céu. Na onde quer que você fica. Então, irmão, é na onde Deus quer. Amém? Essa palavra não é minha não, é de Deus, viu? Porque se você não achar bom, vocês conversam com ele depois, tá? Glória a Jesus.